Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você é daqueles que fica frustrado porque não consegue falar em línguas estranhas? Ou que fica cismado com essa questão de línguas estranhas? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Acompanhe comigo que você vai tirar essa frustração da sua vida. Olá, meus irmãos, vamos falar sobre a pseudo-espiritualidade confrontando o espírito. Até que ponto nós somos espirituais? Há diversos dons espirituais, mas a fonte é única e nós precisamos entender que fé e razão andam lado a lado. Mas há momentos que há confrontos entre a fé e a razão e temos que optar. Onde a razão para, a fé prossegue. A razão nos leva a compreender a verdade, e esta verdade ela nos liberta dos falsos ensinamentos e das meias-verdades, dos falsos profetas, dos falsos cristãos. A falta de conhecimento acerca do espiritual nos faz errar. Quando ainda sem conhecer a verdade, nos curvávamos diante de seres inanimados, criados por outros homens. E assim nós éramos guiados. Mas quem tem o Espírito Santo, compreendamos que apenas o Espírito Santo nos leva a enaltecê-lo. Dá uma olhadinha no que está em 1 Coríntios capítulo 12, vai matar a tua curiosidade. Ninguém pode dizer por meio do Espírito Santo, Jesus é maldito. E ninguém poderá dizer, Jesus é o Senhor, se não for movido pelo mesmo Espírito Santo. As manifestações espirituais são muitas, mas a origem é uma só, uma fonte que forma vários rios, um só Espírito e vários dons, diversidades de ministérios, mas o Senhor é único, diversidades de resultados, mas o Senhor também é o único que opera em todos nós. O Espírito Santo é distribuído ao homem para ser útil, e nem sempre essa utilidade vai ser para o próprio indivíduo que o tem. Na maioria das vezes ele vai ser útil para uma outra pessoa, para outras pessoas. Alguns têm dons de palavras de sabedoria, outros têm dons de palavras de conhecimento, alguns outros recebem o dom de ter uma fé diferenciada. E outros dons de cura divina, alguns recebem dons de realizar prodígios e milagres, outros de discernimento espiritual. E lembramos que esse discernimento espiritual, algumas correntes que falam que trata-se do bem e o mal. Das pessoas entenderem que o sujeito que tem esses dons, ele consegue designar o que é um espírito do mal, um espírito do bem, e já outros que entendem tem a ver com o caráter do semelhante, ou seja, esse sujeito aí ele tem boa índole, esse sujeito não tem boa índole. E há alguns que entendem que são ambos os discernimentos. Eu, particularmente, no meu humilde entendimento, compreendo e aceito que há uma miscigenação. O sujeito que tem discernimento espiritual, ele vai conseguir tanto tratar no âmbito entre o bem e o mal, como dos caráteres individuais dos semelhantes. E outros recebem dons de profecias, outros de variedade de línguas, e outros para interpretar essas línguas. Não fique triste por não falar em línguas. Peça a Deus que te mostre seu dom. Pode ser que você tenha um dom diferente do falar em línguas, conforme nós já abordamos anteriormente. E não fique triste também se alguém falar para você assim, não, hoje você veio aqui na frente que você vai falar em línguas, e você não falar, porque Deus dá o dom para quem Ele quer, da forma que Ele quer. E não quer dizer que se você não fala em línguas, você não tem o dom do Espírito Santo. Vamos agora ver alguns dons espirituais. O dom de elocução, que é a profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. A revelação, que é a palavra da sabedoria, da ciência e do discernimento do Espírito. E do poder, que é a fé, curas e milagres. Mas isso tudo vem de um só Deus. E lembre-se que o falar em línguas é apenas uma das evidências dos dons espirituais e do Espírito Santo manifesto na vida de alguém. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo de 1 a 8, você vai confrontar e vai testificar isso que nós acabamos de falar aqui. Deus te abençoe. A propósito, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe
com as pessoas que você deseja que tenham conhecimento disso aí. Aquela pessoa que você sabe que vive falando que está procurando falar em língua, querendo falar em línguas e não consegue falar em línguas, compartilhe com ela. E aquelas que você vê que precisa. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.